Família Crescer, a paz do Senhor. Continuando a nossa leitura bíblica, Jeremias capítulo 40. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois que o comandante da guarda imperial, Nebuzaradã, o libertou em Ramá. Ele tinha encontrado Jeremias acorrentado no meio de todos os cativos de Jerusalém e de Judá que estavam sendo levados para o exílio na Babilônia. Quando o comandante da guarda encontrou Jeremias, disse-lhe: "Foi o Senhor, o seu Deus, que determinou essa desgraça para este lugar. Agora o Senhor cumpriu e fez o que tinha prometido. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não lhe obedeceram. Mas hoje eu o liberto das correntes que prendem as suas mãos. Se você quiser, venha comigo para a Babilônia e eu cuidarei de você. Se, porém, não quiser, pode ficar. Veja, toda esta terra está diante de você. Vá para onde achar melhor." Contudo, antes de Jeremias se virar para partir, Nebuzaradã acrescentou: "Volte a Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador sobre as cidades de Judá, e viva com ele entre o povo, ou vá para qualquer outro lugar que desejar." Então o comandante lhe deu provisões e um presente e o deixou partir. Jeremias foi a Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, e permaneceu com ele entre o povo que foi deixado na terra de Judá. Havia comandantes do exército que ainda estavam em campo aberto com os seus soldados. Eles ouviram que o rei da Babilônia tinha nomeado Gedalias, filho de Aicã, governador de Judá, e o havia encarregado dos homens, das mulheres, das crianças e dos mais pobres da terra que não tinham sido deportados para a Babilônia. Então foram até Gedalias em Mispá Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efaí, de Netofate, e Jazanias, filho do Maacatita, juntamente com os seus soldados. Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, fez um juramento a eles e aos seus soldados: "Não temam sujeitar-se aos babilônios. Estabeleçam-se na terra, sujeite-se ao rei da Babilônia, e tudo irá bem para vocês. Eu mesmo permanecerei em Mispá para representá-los diante dos babilônios que vierem a nós. Mas vocês façam a colheita das uvas para o vinho, das frutas e das olivas para o azeite. Ponham o produto em jarros e vivam nas cidades que vocês ocuparam." Todos os judeus que estavam em Moabe, em Amon, em Edom e em todas as outras terras ouviram que o rei da Babilônia tinha deixado um remanescente em Judá e que havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, governador sobre eles. Então voltaram de todos os lugares para onde tinham sido espalhados, vieram para a terra de Judá e foram até Gedalias, em Mispá, e fizeram uma grande colheita de frutas de verão e de uvas para o vinho. Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que ainda estavam em campo aberto foram até Gedalias, em Mispá, e lhe disseram: "Você não sabe que Baalis, rei dos Amonitas, enviou Ismael, filho de Netanias, para matá-lo?" Mas Gedalias, filho de Aicã, não acreditou neles. Então Joanã, filho de Careá, disse em particular a Gedalias em Mispá: "Irei agora e matarei Ismael, filho de Netanias, e ninguém ficará sabendo disso. Por que deveria ele fazer que os judeus que se uniram a você sejam espalhados e o remanescente de Judá seja destruído?" Mas Gedalias, filho de Aicã, disse a Joanã, filho de Careá: "Não faça uma coisa dessas. O que você está dizendo sobre Ismael não é verdade." Capítulo 41. No 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, que era de sangue real e tinha sido um dos oficiais do rei, foi até Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, levando consigo 10 homens. Enquanto comiam juntos, Ismael e os 10 homens que estavam com ele se levantaram e feriram a espada Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, matando aquele que o rei da Babilônia tinha nomeado governador de Judá. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispá, bem como os soldados babilônios que ali estavam.
No dia seguinte ao assassinato de Gedalias, antes que alguém o soubesse, 80 homens que haviam rapado a barba, rasgado suas roupas e feito cortes no corpo, vieram de Siquém, de Siló e de Samaria, trazendo ofertas de cereal e incenso para oferecer no templo do Senhor. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispá para encontrá-los, chorando enquanto caminhava. Quando o encontrou, disse: venham até onde se encontra Gedalias, filho de Aicã. Quando entraram na cidade, Ismael, filho de Netanias, e os homens que estavam com ele os mataram e os atiraram numa cisterna. Mas 10 deles disseram a Ismael: não nos mate, temos trigo e cevada, azeite e mel escondidos num campo. Então ele os deixou em paz e não os matou com os demais. A cisterna na qual ele jogou os corpos dos homens que havia matado, juntamente com o de Gedalias, tinha sido cavado pelo rei Asa para defender-se de Baasa, rei de Israel. Ismael, filho de Netanias, encheu-a com os mortos. Ismael tomou como prisioneiro todo o restante do povo que estava em Mispá, inclusive as filhas do rei, sobre as quais Nebuzaradão, comandante da guarda imperial, havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, governador. Ismael, filho de Netanias, levou-os como prisioneiros e partiu para o território de Amã. Quando Joanã, filho de Cariá, e todos os comandantes do exército que com ele estavam, souberam do crime que Ismael, filho de Netanias, tinha cometido, convocaram todos os soldados para lutar contra ele. Eles o alcançaram perto do grande açude de Gibeon. Quando todo o povo que Ismael tinha levado como prisioneiro viu Joanã, filho de Cariá, e os comandantes do exército que estavam com ele, alegrou-se. Todo o povo que Ismael tinha levado como prisioneiro de Mispá se voltou e passou para o lado de Joanã, filho de Cariá. Mas Ismael, filho de Netanias, e 8 de seus homens escaparam de Joanã e fugiram para o território de Amã. Então Joanã, filho de Cariá, e todos os comandantes do exército que com ele estavam, levaram todos os que tinham restado em Mispá, os quais ele tinha resgatado de Ismael, filho de Netanias, depois que este havia assassinado Gedalias, filho de Acã, os soldados, as mulheres, as crianças e os oficiais do palácio real que ele tinha trazido de Gibeon, e eles prosseguiram, parando em Jerute-Guimã, perto de Belém, a caminho do Egito. Queriam escapar dos babilônios, estavam com medo porque Ismael, filho de Netanias, tinha matado Gedalias, filho de Aicã, a quem o rei da Babilônia nomeara governador de Judá. Capítulo 42. Então todos os líderes do exército, inclusive Joanã, filho de Cariá, e Jezanias, filho de Oazias, e todo o povo, desde o menor até o maior, aproximaram-se do profeta Jeremias e lhe disseram: por favor, ouça a nossa petição e ore ao Senhor, ao seu Deus, por nós e em favor de todo este remanescente, pois, como você vê, embora fôssemos muito, agora só restam poucos de nós. Ore rogando ao Senhor, seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Eu os atenderei, respondeu o profeta Jeremias. Orarei ao Senhor, seu Deus, conforme vocês pediram, e tudo que o Senhor respondeu direi, nada esconderei de vocês. Então dissera Jeremias: que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo que o Senhor, seu Deus, nos ordenar por você, quer seja favorável ou não. Obedeceremos ao Senhor, nosso Deus, a quem o enviamos, para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, nosso Deus. 10 dias depois, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias e ele convocou Joanã, filho de Cariá, e todos os comandantes do exército que estavam com ele, e todo o povo, desde o menor até o maior. Disse-lhes então: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a petição de vocês. Se vocês permanecerem nesta terra, eu os edificarei e não os destruirei. Eu os plantarei e não os arrancarei.
pois muito me pesa a desgraça que eu trouxe sobre vocês. Não tenham medo do rei da Babilônia, quem vocês agora temem. Não tenham medo dele, declara o Senhor, pois estou com vocês e os salvarei, eu os livrarei das mãos dele. Eu terei compaixão de vocês e ele também permitirá vocês retornar à terra de vocês. Contudo, se vocês disserem, não permaneceremos nesta terra, e assim desobedecerem ao Senhor, seu Deus, e disserem, não, nós iremos para o Egito, onde não veremos a guerra, nem ouviremos o som da trombeta, nem passaremos fome, ouça a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, se vocês estão decididos a ir para o Egito e lá forem residir, a guerra que vocês temem os alcançará, a fome em que receio os seguirá até o Egito, e lá vocês morrerão. Todos os que estão decididos a partir e residir no Egito morrerão pela guerra, pela fome e pela peste. Nenhum só deles sobreviverá ou escapará da desgraça que trarei sobre eles. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Como o meu furor foi derramado sobre os habitantes de Jerusalém, também a minha ira será derramada sobre vocês quando forem para o Egito. Vocês serão objetos de maldição e de pavor, de desprezo e de afronta. Vocês jamais tornarão a ver este lugar. Ó remanescente de Judá, o Senhor disse a vocês, não vão para o Egito, estejam certos disso. Eu hoje os advirto que vocês cometeram um erro fatal, quando me enviaram ao Senhor, ao seu Deus, pedindo, ore ao Senhor, nosso Deus, em nosso favor, diga-nos tudo o que ele falar a você, e nós o faremos. Eu disse a vocês hoje mesmo que o Senhor, o seu Deus, me mandou dizer a vocês, mas vocês não lhe estão obedecendo. Agora, porém, estejam certos de que vocês morrerão pela guerra, pela fome e pela peste no lugar em que vocês desejam residir.